Aleluia, Jesus. Que a glória de Deus seja a mesma que foi no final de semana. Jesus, ele não tem dia, ele não tem hora, ele não escolhe momentos para participar. Ele espera que os adoradores adorem a ele de coração e de alma. Como você entrou na presença de Deus hoje? Você veio para receber, você veio para adorar, você veio para buscar a Deus. O mesmo Jesus que incendiou o nosso coração, abriu grandes portas, falou conosco, nos revelou grandes coisas para o nosso futuro, é o mesmo Jesus que está nesta noite aqui. Será que ele não merece um pouquinho mais? Será que ele não merece o melhor? Será que ele não merece uma adoração melhor, um louvor melhor do nosso coração, da nossa alma? Nada forçado, nada que aquilo que saia apenas de uma forma espontânea, mas que nós possamos entender que para atingir o nível de santidade de Deus, nós precisamos adorar a Deus com o coração. Igreja, celebre a Jesus com a mesma alegria. Celebre a Jesus, celebre ao Senhor, celebre a Ele, porque Ele é digno de ser louvado e glorificado. Você está na casa de Deus, você está na casa do Senhor, e na casa do Senhor é lugar de adoração, na casa do Senhor é lugar de prestar reverência, de prestar culto ao Senhor. Adore a Ele, celebre a Ele, porque Ele merece toda a glória, todo louvor para sempre. Diga ao Senhor que você exalta Ele de coração, corpo e alma. Tudo é para o Senhor, tudo é para Ele, tudo pertence a Ele, e nós vamos adorar a Ele, celebrar a Ele, para que Ele possa falar conosco, preencher o nosso coração e a nossa alma, preencher o vazio da nossa alma. Nós precisamos dEle, nós necessitamos dEle. Diga para Jesus, diga palavras lindas para Jesus. Diga as palavras que preenche o adorador, que preenche o vazio que está na sua alma. Diga para Jesus o quanto você precisa. Diga para Jesus que você faz parte, que você é filho, que você é filha, e que você veio celebrar a Ele nesta noite com alegria da sua alma, do seu coração. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo. Tu és o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de eternidade a eternidade. Tu sempre será Deus, tu sempre, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Adore, igreja. Rompe a barreira da incredulidade. Pode adorar a Ele. Cante a Ele, cante a Ele, cante a Ele. Vamos adorar ao Senhor. Vamos ligar a nossa adoração aos céus, que ela suba como um cheiro suave. Oh Pai, te adoramos por tudo, Pai. Aleluia. Ore comigo que a oração rompe barreiras. Ore comigo em voz alta. Eu quero que deixe o Espírito Santo ouvir a tua voz. Quebra toda a timidez. Você vai orar comigo. Você vai falar para Jesus falar conosco. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele vai falar conosco. Ele vai nos dar a graça, Ele vai nos dar um direcionamento. Ele vai fazer com que nós entendamos o que nós viemos fazer nesta noite, o que esta casa representa para Ele, o que o teu coração representa para Ele. Oh Deus, Tu és digno de receber tudo, tudo te pertence, tudo é para Ti, Senhor. Seja o nosso respirar, seja o nosso andar, seja a nossa forma de viver, seja tudo o que fazemos, seja para Ti, para louvor da Tua glória, Pai. Senhor, nós queremos romper, Senhor, aquilo, Senhor, meu Deus, que no mundo espiritual, Senhor, amarra, prende. Mas, Senhor,
Quando o Senhor nos olha, Senhor, queremos que o Senhor nos veja como filhos benditos, filhos que te amam. Queremos que o Senhor nos olhe como filhos que te adoram, que desejam a tua presença, que não consegue viver longe da tua casa, que não consegue viver longe da tua presença, que não consegue estar distante de ti, Senhor. Oh Deus, não tem preço para estar em ti, Senhor. Não tem preço para ouvir a tua voz. Senhor, nós podemos sacrificar o nosso corpo. Nós podemos, Senhor, meu Deus querido, enfrentar tantas lutas. Ah, Deus, quantas pessoas foram amarradas hoje, Senhor. Quantas pessoas Satanás lutou de todas as formas, de todos os meios. Quantas maneiras a Satanás lutou para que a tua casa não estivesse completa. Senhor, muitos, Senhor, no meio do caminho, Senhor, olharam para trás, olharam para as adversidades, olharam para a circunstância, olharam para as lutas, Senhor. Mas tem aqueles que olharam para o alvo e prosseguiram na sua caminhada. Teve aqueles que estão olhando, Senhor, por um objetivo. Tem, Senhor, no seu coração um destino, que é chegar na glória. E para chegar lá, Senhor, nós precisamos, Senhor, estarmos conectados, enfrentarmos, Senhor, as adversidades, enfrentarmos as lutas. Não será no sofá da minha casa, não será pela minha televisão, mas será, Senhor, para a minha comunhão, estar conjunto com os irmãos. Eu vou vencer. As lutas financeiras não podem me atrapalhar, as lutas espirituais, as lutas familiares, nada no mundo espiritual pode impedir, porque a minha ação determina o meu futuro, Pai. A minha semeadura determina o tamanho da minha colheita, Pai. E eu sei que nós entramos num ambiente onde o Senhor está, mas basta nós sabermos, Senhor, que nós só podemos tocar se o coração estiver aberto, limpo e puro. O Senhor falou: bem-aventurados limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Bendito seja o Eterno, bendito seja aquele que reina de uma forma poderosa. Bendito seja aquele que está sentado no trono, aquele que faz todas as coisas, em nome de Jesus o Eterno, para todos sempre, amém. Aplaudimos a Jesus, porque Ele merece toda a glória. Ainda de pé, abra comigo a Sagrada Escritura, no livro de São Marcos, capítulo 7, verso 20. Nós vamos falar sobre a importância do coração. Vocês ouviram o mês de novembro inteiro sobre santificação. E olha como é interessante que nós falamos, foi ministrado sobre santificação. A oração santifica. E quando nós estivemos reunidos nesse final de semana, foi algo que foi transformador para muitas pessoas. Nós vemos testemunhos de homens e mulheres que fizeram uma imersão tão grande, que tiveram a sua vida fortalecida. A lenha que estava se acabando, foi colocado mais fogo. Deus bradou. E uma das coisas que eu amo muito Jesus é que Jesus lembrou sempre das suas promessas em todos os cultos. Guarde bem isso, vocês que pertencem a ICP Osasco. Deus falou com a gente nos 4 cultos a mesma palavra. Grandes coisas estão por vir. Encoraje alguém que está do seu lado e diga: grandes coisas estão por vir. Mas diga com uma voz forte, uma voz profética. Você não consegue ver, talvez você não consegue enxergar, mas está vindo dos céus, foi ativado. É um ano da nossa ativação que nós estamos encerrando. E nós estamos vivendo algo novo de Deus. Vamos lá. Pega o cronômetro para mim, liga aí, por favor. São Marcos capítulo 7. Verso 20 diz assim: olha, e ele continuou:
o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, quem ainda está vivendo do final de semana ainda? Quem ainda acordou diferente? Segunda-feira não é a mesma. Vivemos tempos marcantes. Talvez, acho que foi uma das melhores conferências que nós tivemos de mulheres aqui na igreja. Tivemos pessoas que vieram e louvaram a Deus e vieram com o coração puro para entregar aquilo que Deus tinha para nós. E quem não veio perdeu, porque quando nós investimos em algo, às vezes as pessoas confundem uma coisa que fala, não, mas eu preciso pagar para ir na igreja. Não, você está dando uma oferta, e através dessa oferta, o que você gera? Você gera pessoas que nós trazemos de longe. Às vezes trazemos pessoas de tantos lugares, e a igreja, ela precisa caminhar, ela precisa trazer pessoas que são usadas por Deus, porque muitas vezes Jesus falou assim, e Jesus deu uma declaração muito forte, que o profeta da sua própria pátria, ele não tem honra. Às vezes o próprio profeta, ele pode falar aqui 10 vezes, mas ele não tem a honra. Mas quando Deus manda de fora, a honra vem. E quando a honra chega, é porque nós sabemos o que Deus tem preparado. E nós se preparamos que 2025 vai ser o ano em que nós vamos saborear o melhor de Deus para a nossa vida. Um ano que Deus vai nos dar graça de avançarmos, de crescermos, e queira Deus que nós conseguimos todas as promessas que Ele fez. Você sabe que Deus, diante dos olhos de Deus, já se cumpriu. Diante do olhar de Deus, o que Ele prometeu já está se cumprindo. Mas basta que nós temos ações de comunhão, ações de unidade, ações de nós estarmos juntos, ações de pensarmos juntos, ações de viver para o reino. E essas ações nos eleva a um nível aonde Deus quer. E Deus quer isso de nós. Deus quer que nós avancemos. E Deus está preparando, Deus está lapidando os corações. E nós temos um título que nós falamos muito, e esse título foi falado sobre santificação. Todos falaram aqui um pouco sobre o poder da santificação, o que ela significa. A santificação, no cotidiano, no natural, nós sabemos que significa separação. Mas eu queria entrar um pouco mais profundo, eu queria dizer um pouco sobre santificação. Santificação é viver num mundo que não pertence a nós, o natural. É viver no mundo de Deus. Santificação é você ter um mundo onde Deus está, onde Deus se manifesta, que o natural não consegue entrar. Se você não tiver fé, ousadia, coragem, você não consegue viver no mundo de Deus. Você pode ser um cristão, você pode frequentar a igreja, você pode ser um conhecedor da Sagrada Escritura, mas se você não tiver o mundo de Deus na sua vida, você não consegue entender esta palavra santificação. Porque se a santificação é vivermos separados, significa sacrifício. Separados, sacrifícios, é sacrificar aquilo que nós, todos os dias, ela conspira e luta contra nós, que é a nossa carne. E a nossa carne, ela deseja o quê? Sei que muitos aqui estão cansados, muitos aqui trabalharam o dia inteiro,
muitos aqui tiveram as suas atividades, mas todos que entraram na casa do Senhor, todos que vieram na casa do Senhor, querem entrar no mundo onde Deus habita, onde Deus está. A casa de Deus é este lugar, porque nós reunimos todos com fé, com amor. Primeiramente nós louvamos a Deus, e quando nós louvamos a Deus, você sabe que existe um conjunto no mundo de Deus. No mundo de Deus existe uma adoração que ela nunca para no céu, e essa adoração, ela fica, os anjos adorando a Deus o tempo inteiro. Como no tempo de Deus não tem relógio, adoração a Deus, ela significa que ela é de eternidade a eternidade. E quando nós, um pouquinho do tempo, que seja 30 minutos que foi louvado, às vezes nós pensamos no carro, pensamos na família, pensamos nas pessoas, pensamos em bater papo dentro da igreja, pensamos em distrair, pensamos em uma série de coisas, mas nós não pensamos em entender que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Se Deus habita, habitar significa estar presente. Se Deus está presente dentro dos louvores, isso significa que nós precisamos entrar num mundo desconhecido. Talvez nós não conhecemos esse mundo, e quando nós entendemos esse mundo, a Bíblia diz assim: tem depois ousadia para entrar no lugar santo do santo. Ele está falando sobre santificação, santificação separado. Deus é separado de todas essas coisas. Para você entrar no mundo de Deus, você precisa desconectar de tudo que te separa, a tua carne, o teu trabalho, os teus pensamentos, o teu cansaço, porque o cansaço não impede você servir a Deus. O teu cansaço não te afasta você servir a Deus. As suas dificuldades, porque o teu cansaço, às vezes você assiste televisão, no teu cansaço, às vezes você participa de um churrasco, no teu cansaço você faz muitas coisas, mas quando é na casa de Deus, existe um mundo de uma guerra espiritual travada dentro da nossa mente. E nessa guerra espiritual, ela começa a atingir o nosso âmbito, para nós não entrarmos aonde Deus está. Aí nós conversamos com o irmão do lado, nós mexemos no celular, aí nós só temos interesse em papear. Você quer papear? Espera terminar o culto. Você quer andar, conversar? Espera terminar o culto. Mas agora você está conectado com os céus. Você sabe o que é você ligar e você já conectou algum cabo e o cabo está em mau contato, ele hora pega, hora não pega, hora pega, hora não pega. Quem tinha uns pau velho da época sabe disso. Eles ligavam, às vezes dava problema, e às vezes dava conexão, às vezes o cabo pegava, às vezes não pegava. Então às vezes nós estamos assim, nós somos adoradores, mas não ficamos como adoradores. Nós temos nome de adoradores, mas não somos adoradores de verdade. Porque às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, mas às vezes nós estamos irados com o nosso irmão. Às vezes nós estamos dentro da casa do nosso Pai, nós temos brigado com alguém. Nós estamos dentro da casa do nosso Pai. No mundo de Deus é um mundo de perdão. No mundo de Deus é um mundo do amor. No mundo de Deus há um mundo de viver junto. No mundo de Deus há um mundo de viver pelo poder dEle. No mundo dEle é o controle dEle. É Ele absoluto sobre todas as coisas. Esse é o mundo de Deus. Esse é o mundo da santificação. Estão entendendo isso? E no mundo de Deus não podemos ficar chateados, brigados, porque no mundo de Deus nós vivemos em amor, em harmonia. E Jesus traz um sermão para homens que observavam, porque o que tem gente que observa e toma conta da vida dos outros não é fácil. Tem gente que toma conta da tua vida. Se você sobe em algum lugar, você vai em algum lugar, eu te vi você em tal lugar, eu vejo você, vejo o que você vai postar na rede social, fica te observando o que você vai fazer. E aí se você postar alguma coisa errada, você está morto. No outro dia você já está crucificado, já bateram 10 pregos, não 2. Então Jesus, ele traz uma revelação. O que Jesus faz? Jesus olha uns homens, e esses homens ele tinha um hábito de observar muito. Eles tinham uma tradição. Esses homens eles chamavam fariseus, e eles eram homens aptos e conhecedores da Sagrada Escritura. Conhecia a Torá,
como nunca as leis de Deus. Eles conheciam, mas eles ficavam observando a vida das pessoas. E Jesus chega de uma longa viagem, Jesus cansado, Jesus pega e Jesus vai com os discípulos comer. A primeira coisa que eles reparam e dizem: olha, Jesus, o Senhor não lavou as mãos para comer. Aí Jesus olha por conhecer e sabiamente, porque ele estava falando que Jesus não respeitavam aquilo que era de Deus, mas isso não era de Deus, isso não tinha nada a ver com as escrituras, era apenas uma tradição. E a tradição, ela não pode ser comparada com a Sagrada Escritura. Por quê? Porque os fariseus, por ser conhecedor, eles acreditavam que você comer as coisas sem lavar, os demônios ficavam nas mãos e na sujeira. E quando você comia o alimento que estava junto com os demônios. E essa tradição eles acreditavam fielmente. Então eles se lavavam todo, eles se lavavam as suas mãos. Aí Jesus, vendo tudo isso, Jesus olhou e disse a eles, e Jesus deu uma orientação e deu um puxão de orelha. Jesus falou, olhou para eles e começou a dizer uma coisa: o que contamina o homem não é o que entra. Não é a comida que vai te contaminar, não é a picanha que te contamina, não é as frutas que você come que te contamina, não é aquilo que vai trazer, Jesus falou, vai jogar para o teu organismo vai jogar para fora. Mas o que contamina o homem é o que está dentro do coração. Aí Jesus começou a contar essa história e ensiná-los. E Jesus quebrou a tradição deles, porque Jesus veio para quebrar tradições. Jesus veio para condenar tradições, porque tem tradições que desde colocar a pessoa na igreja, tira a pessoa da igreja. Tem tradições desde chamar você de servo de Deus, ele chama você de primo, para você não falar que você é servo, você é irmão. Porque a tradição, eles acham que é maior do que o nome de Jesus. Então Jesus veio rompendo, Jesus veio revolucionando tudo isso. Se ele olha uma pessoa com uma tatuagem, já chega pronto, já é do diabo, já não pertence a Deus. Se ele olha uma pessoa com uma roupa diferente, pronto, já não é de Deus. Então a tradição, ela muitas vezes ela mata as pessoas. E muitas pessoas estão mortas hoje, estão afastadas do reino por causa da tradição. Então Jesus veio, o que Jesus fez? Jesus olhou e Jesus falou assim, olha, chamou os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. E Jesus chamou em particular e disse, vou explicar para vocês. Aí Jesus disse no livro de Marcos capítulo 7, verso 20, diz e continuou, o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura, porque é dentro do coração que vem os maus pensamentos. Aí Jesus está falando assim, olha, não é o que você come que vai te fazer você ficar impuro, mas o que vai fazer você ficar impuro diante de Deus, a impureza, porque a impureza, ela está longe da parte que é pura. Ninguém toma uma água impura. Quando você toma uma água impura, te traz o quê? Te dá uma virose, te dá alguma coisa, uma reação. Mas quando você toma uma água pura, você sente que ela é agradável. Então Jesus estava dizendo, isso tudo está dentro do contexto de Deus, dentro do contexto da santificação. Então Deus está dizendo, o que traz pureza ao homem, o que traz santificação ao homem, é o que sai de dentro dele, o que está no coração dele. Mas às vezes eu falei por acaso, eu xinguei por acaso, eu fiz isso. Você só pode sair alguma coisa da sua boca é porque está dentro já do seu coração. Guarde bem isso. Nunca alguma coisa vai sair espontaneamente porque você falou, simplesmente ter falado. Não, é porque já estava armazenado dentro do teu coração. Você já viu um casamento, um casal que eles vão brigando, eles têm algumas advertências de um olhar para o outro, ou divergência de olhar, de pensamentos. Então fica um outro, adverte uma forma ou outra. Mas quando dá aquele pau mesmo, a briga vem, aí a pessoa começa a descarregar tudo que está dentro do coração. Aí começa a falar, não, eu falei porque estava nervoso. Não, é porque o seu coração estava abastecido daquilo. Então o que saiu de dentro dele é o que estava lá dentro.
Aí você pega e descarrega, tudo que está lá dentro. Então Jesus estava dizendo: o que sai do coração, dentro do coração, é o que vem os maus pensamentos. Maus pensamentos. Quando você olha, você pensa mal: o irmão não olhou para mim direito, o irmão não me cumprimentou direito, o irmão não me ama direito, a igreja não me ama direito, meu esposo não me ama, a minha esposa não me ama, a igreja não é aquilo que eu pensei, meu casamento não é aquilo que eu pensei. Os maus pensamentos começam a vir. Sabe da onde vem? Do coração. Aí começa a vir aquilo que vai começando a te afastar você do âmbito de Deus. E os maus pensamentos te elevam você para perto do pecado. Porque o velho homem está querendo ressuscitar. E Jesus estava dizendo, Jesus falava, porque dentro do coração vem os maus pensamentos e a imoralidade sexual. Nós vivemos um mundo hoje de facilidades. E muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas querem chegar no altar, chegar aqui, chorar, orar, pedir a Deus, participar de uma conferência como nós tivemos, sentir a glória de Deus, Deus falar com a pessoa: olha, você precisa de mudança. Mas quando a pessoa pega o celular e está no seu escondidinho, e muitas vezes quando ninguém vem, ninguém está vendo, a pessoa tem um pecado oculto. A pessoa ela começa a olhar e está algo escondido. Muitas pessoas estão viciadas em jogos. Hoje está uma mania, né? Você pode ver que está patrocínio de time de futebol para tudo que é lado. Mas há uma mania hoje que as pessoas estão viciadas nos jogos. Estão ali, a pessoa está sentada num lugar, ela não consegue ficar lá com o joguinho. Eles estão viciados, estão apostando hoje. Há pessoas que estão perdendo quase tudo por causa das suas apostas. Estão pedindo dinheiro emprestado, estão pedindo uma vida, ou perdem o dinheiro de investimento de anos, porque acreditou que um jogo poderia lhe dar o sucesso. São as imoralidades que vêm, e muitas vezes a imoralidade sexual está no que você vê. Jesus falou: se seu olho for bom, todo o seu corpo será luz, mas se seu olho for mau, for trevas, todo o seu corpo será trevas. Não adianta você querer viver uma vida de aparência. É muito bonito eu viver uma vida de aparência. É eu olhar e eu ver que eu tenho, poxa, cara, tem uma aparência ali legal, mas a gente não sabe no mundo por trás. Tinha um evento que antigamente acontecia muito no Brasil, uma vez por ano. E esse evento, muitas pessoas se reuniam num determinado estado aqui do Brasil. E esse evento ali reunia muitas pessoas de grandes relevâncias, todos ternados, bonitos, trazia grandes sermões. Mas pós isso, a hora que saía daquele ambiente, eles iam para lugares a qual a imoralidade sexual operava. Aí um dia Deus usou um homem, um senhor de idade, um velhinho, que ele subiu, e quando um desses que liderava, ele subiu no altar, aquele velhinho subiu no encontro de homens, e ele estendeu o dedo, ele diz: assim diz o Senhor para ti, hoje eu estou tirando aquilo que eu dei, porque os meus olhos não estão fechados. E Deus foi rasgando o verbo. Deus, no meio de todo mundo, Deus foi revelando. Deus revela o seu pecado, porque nada que está em oculto não há de se revelar. Às vezes nós pensamos assim: não vai acontecer, ninguém vai saber o que eu faço no meu escondido, o que eu faço ali, as mensagens que eu mando, eu criticando alguém, eu mandando a mensagem para alguém: não gostei de tal pessoa. Você pensa que alguém não está vendo, mas há um Deus poderoso que vê tudo que você faz, o mexer das suas mãos, os seus pensamentos, o que sai do seu coração. Então tome cuidado com aquilo que você pensa, blinde bem o seu coração, tome cuidado com o seu coração. Porque no livro de Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia em si mesmo. A Bíblia diz que ele torna maldito por confiar em si e apartar o seu coração. Coração significa, não é o de carne aí que está bombeando o sangue aí, mas é aquilo que Jesus estava dizendo, é os seus sentimentos, é aquilo que você pensa. Às vezes nós somos especialistas em julgar alguém. Às vezes nós somos especialistas em julgar alguém.
a gente não sabe o que fala, às vezes a gente só observa, mas nós mesmos às vezes fala assim: olha, ninguém me visitou, ninguém foi me ver, mas a gente nunca faz uma visita, a gente nunca vai ver. Então, quando na hora de reclamar, antes de você reclamar de qualquer coisa, pense para você mesmo, faça como Paulo diz: examine, pois, a si mesmo, antes de comer desse pão, beber desse cálice. Examinar a si mesmo é olhar para a sua vida, ver como está a sua conduta, ver como você está, como as suas amizades têm fluído. Você tem crescido em amor, você tem crescido em ganhar almas, você tem paixão pelas almas, você tem paixão de ver a obra de Deus crescendo, ou você simplesmente é um frequentador de igreja? O que você é? Ou você apenas frequenta a igreja, você vem ao culto e você acha que está tudo legal, que as coisas estão bem. Mas uma coisa que nós estamos vendo nos últimos tempos, muitas das igrejas, em muitos lugares, perderam a paixão pelas almas, perderam o amor, perderam a alegria de ver as pessoas se entregando a Jesus como Salvador. Nós tivemos aqui na conferência, tivemos uma moça que se entregou a Jesus no meio de todo mundo. Tivemos uma outra que ela veio e disse: eu quero me reconciliar. E a irmã trouxe até nós, e nós fomos orar por ela. Ela falou: faz tempo que eu estou afastada, mas eu quero me reconciliar com Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta para si vazia. No âmbito de Deus, a palavra, ela tem poder. No âmbito de Deus, a palavra, ela tem graça. No âmbito de Deus, a palavra, ela transforma. Ela só não transforma o coração de pedra. O coração de pedra, você já viu, sabe quem é? São aqueles que recebem a palavra, mas bate. Mas quando Deus transforma o coração de pedra em coração de carne, são aqueles que se tornam sensíveis em ouvir a voz de Deus. Deus está falando comigo, Deus está liberando uma palavra para mim, Deus está falando comigo. Mas eu quero dizer uma coisa: se tivesse uma pessoa de grande relevância aqui, você estaria do mesmo jeito? Você viria na casa do Senhor do mesmo jeito? Ou você viria melhor? Você viria mais preparado? Você não dormiria no culto? Você não conversaria com o irmão do lado? Você não ficava prestando atenção nas coisas que são pequenas? Mas o que você faria? Você estava prestando atenção, querendo ver Deus falar comigo. Você estava com a cabeça baixa aí falando: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Porque você queria ver que Deus falando com você. E quando se Deus falasse com você, você sairia daqui impactado, dizia: Deus falou comigo de uma forma diferente. A pessoa não me conhecia. Mas quando nós entendemos que Deus está em todos o ambiente, aí a Bíblia diz assim: olha, se nós prestarmos atenção daquilo que nós escolhemos, que se vem do coração, o coração, ele é algo muito maravilhoso. E a Bíblia diz assim, Jesus falou assim: olha, e do coração vêm os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, a imoralidade, a inveja e a calúnia, e o orgulho, e o falar, e o agir sem pensar nas consequências. Às vezes nós vivemos desse tempo. Nós não estamos vivendo um tempo de Deus, nós estamos vivendo desse tempo. E uma parte daquilo que foi escrito, às vezes nós fazemos isso. Nós temos atitudes sem pensar nas consequências. Se quando você sempre, a gente via na igreja assim, algum irmão for discutir com outro irmão, a gente procurava: calma, silêncio, senão outra pessoa vai ver. É verdade ou não é? Mas calma, nós aceitava que tinha um bombeiro para apagar o fogo. Calma, gente, senão vai provocar escândalo, as pessoas vão ver lá de fora o que vai ver. Aí você já pensava nas consequências, porque se alguém visse o que ia acontecer. Tem pessoas que não pensam nas consequências. Tem pessoas que não pensam em nada. Ele faz o que faz, ele grita com o que tem que gritar. Se ele tiver que fazer, mandar uma mensagem, o que faz, ele faz. Ele não pensa nas consequências que podem, muitas vezes, afastar ou tirar alguém da igreja. Aí Jesus estava dizendo: calúnia e orgulho. Essa semana ficou muito ardendo dentro do meu pensamento. Eu passei praticamente 2 dias assim, dentro de um cômodo de casa. Eu estava fazendo ali mexendo com madeira, esses negócios todos. E minha mente, como eu estava ali sozinho ali, os irmãos estavam com a gente ali, meu filho, o irmão Gério,
e o Rafael estava em outro lugar, eu estava pensando, aí eu fiquei pensando sobre a calúnia, que é muito fácil de destruir alguém. E eu fiquei pensando muito sobre a morte de um pastor que dirigiu uma igreja, e por ele ter uma crise conjugal, aqueles que abraçaram ele foram os primeiros a meter a faca nas costas dele e separá-lo. Aí eu fiquei pensando, falei, Deus, que mundo que nós estamos vivendo? A pessoa que outra hora sorri para você, abraça, mas porque muitas vezes você não faz o que a pessoa gosta, ou porque nas suas falhas, porque o ser humano todos são falhos. Nós estávamos conversando numa reunião que nós estávamos tendo, e nós falamos muito sobre isso. E nessa reunião nós falamos, a Bíblia é mais pregada. Qual um dos nossos personagens mais pregados da Bíblia? É Davi, é ou não é? Nós falamos sobre Davi, quando Davi carregava a arca, quando Davi reinou em Israel, quando Davi derrubou o gigante, quando Davi fez tantas coisas, mas nós nunca, quando nós chegamos à parte do pecado dele, em que ele manda matar, ele adultera, aí ele pega, ele comete um grande pecado, aí nós esquecemos isso, nós só lembramos das grandes conquistas. Nós olhamos vários homens da Bíblia que erraram, que falharam, que pereceram, mas nós olhamos e dizemos, foi no passado, mas aí esses homens erraram, mas Deus de misericórdia concedeu graça, e Deus falou que a linhagem de Davi jamais seria apagada, até chegar à linhagem de Cristo. Aí uma pessoa que teve, um pastor de grande relevância, por uma discussão conjugal, que isso é natural. Quem é o casal que nunca discutiu? Quem é um casal que muitas vezes não saiu do extremo, mas porque alguém postou, aí as pessoas pegaram e colocaram ele, julgaram ele e condenaram ele. Acredito muito que a morte dele foi o recolhimento de Deus, porque ninguém poderia suportar. Se tem uma coisa que sai do coração de Deus, e que Jesus falou que sai, é a calúnia, a inveja, o orgulho. Calúnia, orgulho, sai do coração e arrebenta a pessoa. Não pensa nas consequências que vai dar. Orgulhosos, se sente melhores. Uma vez eu lembro, eu estava recordando com a pastora que estava pregando aqui no domingo, ela encerrou a conferência. Nós estávamos lembrando uma vez que nós estávamos numa igreja. Talvez a igreja ela fosse um pedacinho bem pequeno, um pouco maior que esse púlpito aqui, um pouquinho mais para frente, pouca gente. E estava se iniciando. Hoje a igreja é talvez a maior da Questão da Promessa. E ela estava se iniciando o terceiro salão, e nós estávamos ali com o projeto da igreja crescer. Estava meu pai, estava já o bispo Paulo dirigindo a igreja, e entrou um homem, e aquela mania de dar oportunidade, graças a Deus que foi tirado da igreja. Entrava um crente na igreja, dá oportunidade para o irmão, vem falar. Aí entrava outro, dá oportunidade para esse irmão, vem falar. E às vezes a pessoa nem preparada estava. Ó, irmãos, eu não ensaiei, mas vou cantar para Jesus. Oh, meu Deus do céu. E cantar para Jesus, a pessoa, se você não tem o dom, adore ao Senhor, mas para cantar, precisa ser os cantores. Para tocar é para quem toca. Às vezes a pessoa, eu lembro, até hoje eu lembro, que eu peguei, que ele tinha uma vontade de tocar, e pegava um violão, e peguei e só batia nas cordas assim, e relava o dedo. Aí falei para minha mãe, fui todo orgulhoso, mãe, olha que eu sei fazer. Minha mãe falou, é bonito, mas vai aprender a tocar primeiro. Eu saí dali arrasado, eu falei, é verdade, só porque eu tocava uma corda e batia. Não, mas sua mãe foi muito duro. Não, minha mãe, ela sabia, porque ela sabia que ela não estava tocando. E aquele homem bateu no peito orgulhoso e falou, deu uma oportunidade para ele, e diz, quero dizer uma coisa para vocês, não se importa por vocês serem a unha inferior de Jesus Cristo. Eu pertenço à igreja tal, bateu no peito. Querido, 3 meses depois, o chicote de Deus estalou para ele. Aquele homem voltou ali,
E quando ele saiu, ele foi sair da igreja, depois disso ainda quase um cachorro, que parecia um leão, que era desse tamanho assim, quase arrancou um pedaço das nádegas dele no portão que ele foi encostar. O homem voltou todo arrependido, um homem destruído, pedindo perdão por aquilo que ele falou. Sabe por quê? Porque muitas vezes o orgulho, pessoas orgulhosas, eu não vou até o irmão, eu não vou chegar até ele lá, eu não vou me reconciliar com ele. Jesus deu uma lição de moral. Isso eu estou falando para nós chegarmos na santidade, porque Jesus falou: tudo que sai do coração, se o nosso coração estiver carregado de uma série de coisas, nós nunca vamos atingir um nível de santidade para chegar perto de Deus. Os dons espirituais nunca vai manifestar em nós, a graça de Deus nunca vai descer sobre nós, se o nosso coração realmente não se converter. E Jesus falou: tudo isso vem de dentro do coração e faz com que as pessoas ficam impuras. Tudo isso vem do coração. Quantas vezes você viu, quando acontece uma coisa mal, você fala: oh, você viu o que aconteceu lá? A notícia corre rápido. Mas quando é uma bênção acontecendo, poucas pessoas comentam. Mas o coração é muito teimoso, porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9, diz: quem pode entender o coração humano? Olha o que a Bíblia diz, livro de Jeremias 17:9 diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele, está doente demais para ser curado. Quem pode entender o coração? O coração humano é um coração que muitas vezes nós temos que lutar contra ele. Nós temos que guerrear as nossas ações, tomar cuidado com aquilo que falamos, tomar cuidado com aquilo que agimos, para que nós não se tornemos, como Jesus falou, impuros. E os impuros, eles não podem entrar no mundo que Deus tem preparado. Eu estava vendo uma coisa tão linda. Eu estava vendo no Instagram um pastor que ele foi pregar numa igreja, e ele entrou na igreja. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E quando ele entrou na igreja, toda a igreja começou a gritar. A igreja, um gritava daqui, outro gritava dali, outro caía daqui. Eles conseguiram, Deus abriu os olhos espirituais da igreja. Eles conseguiram ver um anjo do lado do pastor. Eles conseguiram ver, e as pessoas não sabiam a reação que tomar, não sabiam que reação ter. Mas aí nós pegamos e pensamos: será que é verdade isso? Será que a gente podemos ver? Será que é verdade que a gente podemos ter uma visão além daquilo que nós estamos acostumados? Sim, é possível. Basta nós sairmos daquela primeira marcha, segunda marcha, e atrapalharmos muitas vezes o andamento da nossa vida. Andamos em primeira, andamos em segunda, e Deus muitas vezes quer que você engate a terceira e a quarta marcha para você arrancar, para você andar um pouquinho mais rápido. Deus quer que você veja, Deus quer revelar em sonhos, Deus quer te dar visões, Deus quer, mas o preço você precisa ser pago. Quando nós falamos de oração, o que você faz? A primeira coisa, desvaloriza o culto de oração. Quando falamos vamos orar pela madrugada, desvaloriza a oração da madrugada. Vamos orar 11h30. Quando eu fiz uma pesquisa, uma enquete, quem está orando 11h30? Talvez aqueles que nunca oraram às 11h30. Ah não, eu vou no outro horário, eu oro. Porque não, quando há uma sincronia de horário, nós temos que entender que há um propósito específico para aquilo. Eu tenho que orar naquele horário. Aí quando você é pego de surpresa, você fala: ai meu Deus do céu, mas eu estou orando a Deus. Não, nós temos que entender que no reino de Deus existe uma ordem. Por que nós estamos cultuando agora e não estamos cultuando 6 horas da tarde? Porque o horário do culto foi marcado para as 8 horas. Então nós entramos, estamos cultuando a Deus, estamos servindo ao Senhor, e estamos ouvindo. E nós estamos ouvindo esta palavra para quê? Para se tornarmos puros. Então tome cuidado com o seu coração. O seu coração, ele pode enganar você, porque o coração vazio, que o livro de Provérbios 16:25 diz: há caminhos que parecem certos, mas pode acabar levando para a morte. Às vezes você pensa que você está caminhando certo, mas está levando você para a morte espiritual. Quantas horas você pode orar? Ah, eu não consigo, eu tenho que acordar outro dia cedo. Todo mundo acorda cedo. Todo dia todo mundo tem que trabalhar. Mas quando você está algo a mais para Deus, esse algo a mais para Deus, Ele supre as suas necessidades e dá além daquilo que você imagina. Nós precisamos entender que nós não podemos ficar impuros.
corações enganosos. E quantos cristãos estão vivendo com essas malignidades que Jesus colocou? Quantas pessoas estão tocando naquilo que não te pertence? Quantas pessoas desejam a morte do seu próximo? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de adultério? Quantas pessoas estão trocando de família como se troca de calça, de camisa? Quantas pessoas que têm relevância, não importa, eu vou casar 5 vezes, 6 vezes, não importa, não deu certo, casa de novo, não importa, casa de novo. Estamos vivendo uma era tão terrível, a era de impuros. Aí nós queremos ver a glória de Deus, mas muitos pegam o microfone, muitos sobem no altar, muitos pregam sobre santidade, mas pastor, nós vemos a glória de Deus descendo, sabe por quê? Porque aquele está usando a palavra, e o poder está na palavra, não está naquele que está falando. Mas vai chegar um dia que eles vão dar de conta com Deus. Deus, mas em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós oramos, em teu nome nós expulsamos demônio. Para expulsar demônio você precisa ter autoridade, mas foi no nome de quem? No nome de Jesus. Senhor, nós expulsamos em teu nome, expulsamos o demônio, em teu nome nós curamos os doentes, em teu nome nós fizemos isso. Deus falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Os impuros, eu não sei se você está entendendo. Se nós continuarmos impuro, o mundo de Deus não se revelará a nós. Nós vamos ficar no superficial. Sabe que você ir numa praia ou numa piscina e você vê aquela água gostosa, igual num calor que está hoje. Aqui nós estamos num ambiente favorável, mas quando nós saímos aqui, nós vamos sentir um impacto lá fora. Aí você vê aquela água deliciosa chamando você, aquela cor azul da água. Aí você diz assim: não, eu não vou, porque eu não estou com a roupa certa. Irmão, às vezes nós estamos assim, a pureza de Deus está perto de nós, mas às vezes estamos com a roupa certa para emergirmos aonde Deus está. Está entendendo? O mundo de Deus é assim. Nós temos acesso, mas nós não entramos. Nós não conseguimos. Você consegue orar mais que 50 minutos? Sim ou não? Deixa eu jogar uma prova de fogo para você. Você consegue orar mais que 50 minutos? Está vendo? Mas quando você começa a falar com Deus e conversar com Deus, quem consegue conversar com um amigo ou com uma amiga mais que 50 minutos? Passa rápido, não passa? Às vezes nós fazemos uma festa, às vezes sentamos na mesa para almoçar, às vezes sentamos no sofá, nós comentamos, vai comentar sobre futebol. Quem gosta de futebol, aí você comenta lá com A, com B, com C, da vez dá 3 horas, 4 horas, e você está comentando, e você continua falando, porque o seu coração está cheio daquilo. Mas quando você vai falar com o Eterno, o seu mundo não conecta com o dele, por isso você não consegue orar. Você não está conectado com Ele, você não está vivendo para Ele, a sua vida, a sua cruz, você não está carregando como você deve carregar. Aí você vai orar, você não consegue ter 3 palavras para você falar para Ele. Você não consegue dizer o que você tem para expressar, para interceder, para pedir, para falar. Ora, sexta-feira agora nós temos a vigília aqui na igreja. Aí você fala assim: ah não, mas aí é muito chato, vai orar 4 horas. Querido, se nós começarmos a orar, você vai ver que 4 horas para você vai ficar pequeno. Você vai ver que as coisas vão ficar muito pequeno para você. Isso significa um coração puro no mundo de Deus. Quando nós não estamos no mundo de Deus, nós não temos palavra com Ele, nós não sabemos o que falar para Ele, nós não sabemos entender o nível. Sabe por que isso chama santidade? Aí o Senhor falou: sede santo, porque eu sou santo. Por que Deus falou isso? Sede santo. Deus falou: tira a imoralidade, tira a impureza, tira tudo que afasta vocês de chegar perto de mim. Às vezes nós só falamos que nós servimos a Deus, falamos que amamos a Deus, falamos que servimos a Deus, mas nós não falamos a respeito de viver como um mundo de santidade. Precisamos arrancar isso do coração. Precisamos viver. Quantas pessoas têm ódio do outro e grava isso? Olha, eu olho para você, mas não chega perto de mim. Mas Jesus falou assim: se teu inimigo te pedir para caminhar 1 milha,
Caminhe quantas? Hã? Mas por que Jesus falou isso? Jesus estava dizendo para você desprevir de tudo isso, você tirar tudo que você tem. Jesus falou: amar quem vos ama é fácil, mas amar quem vos odeia é a coisa mais difícil. Mas Jesus está falando, aí está o coração puro, aí está a santidade. Sabe por quê? Porque mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós todo dia fugimos da presença de Deus, Deus continua nos amando. Deus continua dando oportunidades para nós, oportunidades para vivermos tempo novo. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entre no seu índio com Deus nessa oração. Você fale com Ele. O que está escondido? O que dentro do teu coração está marcado? Que você não conseguiu desconectar ainda. Fale com Jesus agora. Se é necessário pedir perdão, peça. Se é necessário você renunciar o celular, renuncie. Se o seu celular te leva você à imoralidade, abre mão dele. Se o celular está roubando o seu tempo de ler a Bíblia, abre mão dele. Porque a maioria da nossa antiguidade viveram sem celular e nunca morreram. Pelo contrário, tinham qualidade de vida. Hoje as pessoas estão vivendo como robô. Estão assim o tempo todo. Desde o pequenininho ao maior. Já estão vivendo assim. Se aquilo que não te domina, você pode viver. Mas se te domina, afaste dele. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Estão entendendo isso? Ore comigo agora. Ao Eterno seja a glória e a honra. Ao Deus de Israel seja o louvor para todo sempre. Te adoramos porque Tu és fiel em todo o tempo. Te adoramos porque Tu és digno de receber o louvor, a glória, o poder e a majestade. Senhor, nós precisamos falar como Josué falou, Senhor, ao povo. Quando eles foram tirados da terra, Senhor, da terra do Egito, passaram pelo deserto e chegaram na terra prometida. Senhor, quando Josué, Senhor, olhou e estava no fim da sua caminhada, olhou para eles e viu que o povo estava se corrompendo, ele diz: olha, vocês escolhem servir ao Senhor ou não, mas eu e minha casa serviremos a Deus. A opção, Senhor, faz, Senhor, as nossas ações crescer. A opção de nós servirmos faz aumentarmos o nosso nível de comunhão e intimidade com o Senhor. Senhor, que muitos estão disponíveis a pagar o preço. E que a Tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor, ser penetrante. Possa haver uma grande reflexão na Tua igreja. Possa haver um novo amor pelas almas. Possa haver, Senhor, novamente amar as pessoas. Possa haver, Senhor, um grande reboliço no meio de nós, Senhor. Pai, fazemos o que nós deixamos de fazer. Voltar ao primeiro amor, voltar à excelência, voltar a praticar as boas obras, voltar a ter um coração puro, porque esses verão ao Senhor. Coração puro vê o Senhor, coração puro entra no mundo que o Senhor está, Pai. E eu te peço, Pai, eu oro ao Senhor,